Olá, sejam todos super bem-vindos. A gente começa hoje, eu aqui, Gisela, Etienne lá, querida, numa missão, né, Eti? A gente vai estar respondendo às nossas missões. A gente quer cada vez mais estar perto de todos vocês que têm interesse por esses conteúdos. Aqui é para ser uma troca muito gostosa, uma troca de conhecimentos, de sabedoria, de ensinamentos que a gente tem recebido, tudo aquilo que já está pronto de ser transbordado de fato, muitos estudos, né? Muitas vivências, muitas experiências. E a gente está aqui para compartilhar cada vez mais com vocês tudo que a gente tem vivido, experienciado, porque eu tenho certeza que está acontecendo algumas coisas aí também, e que isso aqui vai ajudar vocês a se fortalecerem na verdade interior de cada um. Então, sintam-se todos muito bem-vindos. Aqui é um canal para a gente compartilhar, trocar, crescermos juntos. Porque é essa a nossa missão, né? Que chegue até vocês e que todos juntos vamos buscando esse algo maior, esse encontro conosco mesmos, nosso eu superior, toda essa reconexão com o que tem no interno. E aí, nada melhor do que a gente começar falando da fraternidade branca, que é por aí que a gente vai começar. Mas antes de tudo, a Etienne ali pode se apresentar, meu bem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. É um grande prazer estar aqui com a Gisela, né? É uma grande felicidade falar dos mestres, é uma grande felicidade falar da fraternidade branca e de todos os seres de luz que vão ser aqui citados no dia de hoje e no decorrer dos outros vídeos, para a gente entender que jamais estamos sozinhos, né? Nessa jornada que não é fácil, não está sendo fácil, a gente está recebendo chacoalhões de tudo que é lado, né? Muitos desses chacoalhões são exatamente para o nosso despertar, mas para a gente entender que jamais estamos sozinhos, que o Criador jamais nos abandonou, que Ele só tem amor por nós e por isso a gente tem toda essa equipe imensa, né? Então eu sou muito grata por estar aqui, eu estou muito feliz de estar aqui, de falar sobre esses seres maravilhosos que me acompanham, que acompanham a Gisela, é, por toda a experiência, né? Não só de trabalho, mas no nosso dia a dia, as mudanças que a gente sentiu na nossa vida, né? A partir do momento que a gente entendeu que a gente não está sozinha, que a gente entendeu que a gente tem esse coração crístico, que a gente tem a mente búdica e que a gente tem voz de Elohim. Então, estou muito feliz de estar aqui e estar auxiliando, né? Cada um de vocês aí também nas suas missões pessoais, porque assim como não está fácil para a gente, não foi fácil, né, Gisela? Também não deve estar muito fácil para vocês. Isso. Foi muito legal você falar isso, porque eu acho que aqui vai ser aquele canal de tanto para quem está despertando, quanto para o que está, né, assim, curioso por entender algumas coisas, quanto para o que já está mais desperto e até mais evoluído, vai ser um bom canal. Nas três grandes áreas aí, porque a gente passou por vários processos, a gente também foi colocada, né, em algumas provas, assim, de será que é isso mesmo? É isso que a gente está entendendo? Então, a nossa experiência vai ser muito para compartilhar isso com vocês e vai ser muito gostoso essa troca. Então, contem com a gente está aqui sim para escutar também vocês. É muito bom que possam colocar os comentários, trazer os seus insights, de repente compartilhar o que está acontecendo aí na tua vida, que a gente vai podendo entender um pouco mais onde estamos, né? Como grupo, como pessoas, porque é sobre isso, né? Como a gente forma egrégoras quando a gente se expõe assim, mas também porque as outras pessoas sentem essa confiança de entender que não está sozinha. Assim como a Etienne estava falando, a gente foi se percebendo que não estávamos sozinhas. Nem fisicamente, porque a gente foi se descobrindo como grupo de pessoas para se reunir, e também nem espiritualmente, porque eles estão conosco para todas as situações, em todos os momentos. E aí, o nosso grande despertar é isso, a gente está entendendo o quanto nós colaboramos com eles e quanto eles colaboram conosco e quanto essa troca é mútua e contínua. Não é isso, Eti? Perfeito, exatamente isso, né? A gente que conseguiu receber algumas mensagens dos mestres, né, bem direcionadas para a gente, e eles sempre nos dizendo que eles jamais estão acima de nós, que eles estão ombro a ombro conosco no nosso trabalho, porque fomos nós que escolhemos ter vindo.
Fomos nós que decidimos estar aqui nesse momento tão turbulento desse planeta. Turbulento, mas lindo, né? Porque a gente está passando por essa ascensão planetária, indo para essa nova Terra maravilhosa. Ó, tô toda arrepiada. E também essa nova era, né? A gente pensa, a gente viveu no mesmo dia, em dezembro, 21 de dezembro de 2022, a mudança de era, né, da era de Peixes para a era de Aquário, que acontece a cada 2.000 anos. Então, pensa, a era anterior de Peixes iniciou na época de Jesus, quando Jesus tinha 22 anos. Pensa, né? E acredito que muitos de nós que estamos encarnados aqui também estávamos lá, vivemos tudo aquilo junto deles lá. E mais a ascensão do planeta, que a gente está passando por essa quinta dimensão aí, e é por isso que a gente está sentindo tudo que está sentindo, como se a água estivesse batendo na bunda da gente. Tá chegando no limite. E isso é interessante porque, assim, ó, o que que vocês já podem começar a pensar aí, ó? Veja, a mudança da era, né, a gente migrando realmente de peixe para aquário, ela já por si só é uma representatividade muito grande. Ela já por si só faz e traz mudanças. E essas mudanças todas já estavam, gente, milimetricamente cronometradas para estarmos aqui e agora. Então, é Programadas. exatamente nisso. Gente, reforço muito, assim, reservem essa memória. Nós estamos exatamente no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Se você também está aqui no planeta Terra hoje, né, em 2026, vocês foram escolhidos para estarem aqui exatamente nas posições que vocês ocupam, com o tempo de despertar que cada um de vocês vem trazendo, ou se começa hoje, também tá no tempo exato. E que honra que é estar aqui, exatamente num momento que a Terra nunca experienciou. É realmente algo que assim, é muito diferente de tudo que já aconteceu. Exatamente acontecendo do jeito que deveria ser, ok? Mas, ainda assim, as experiências vão ser vividas pela primeira vez por quem está aqui. E se você está aqui hoje, inclusive, né, assistindo esse conteúdo, é porque você escuta esse chamado interno. Você sabe que tem algo aqui a ser realizado. E a gente só tem que reverenciar a grandeza de estarmos aqui, podendo presenciar isso e sermos parte dessa grande transformação, né, Eti? Maravilhoso. E aí, Maravilhoso. né? E daí hoje a gente vai estar entrando sobre a fraternidade branca, né, nesse assunto, para a gente entender, né, o que é a fraternidade branca, o que são os 7 raios, que são os 7 raios principais e os mais conhecidos, né, as qualidades e as virtudes que cada um desse raio traz, os seres que trabalham, né, os seres de luz que trabalham neste raio. E a gente vai hoje entrar num assunto que para alguns é novo, né? Que são os 5 raios sutis, né? Porque muitas pessoas ainda continuam nos 7 raios. Gente, e tá tudo certo, porque é maravilhoso trabalhar os 7 raios. É maravilhoso experienciar esses 7 raios na nossa vida. Mas a gente já tem mais, tem 5 raios sutis que vêm trazer coisas novas, que vêm já nos colocar no campo do Dharma, que já vem colocar não só a gente, mas o planeta para essa mudança, né? Que se o 7º raio é o raio da transmutação e da mudança, o que vem depois? Vem o novo, vem o 8º raio, vem a nova Terra, né? Então a gente vai entender um pouquinho desses 5 raios sutis. E mais para frente, no decorrer desse canal, a gente entra aí em outros raios maravilhosos que já chegaram para a gente, que a gente já tem a permissão divina de se estar trabalhando, né? Que são raios ocultos, que seria do 13º ao 24º raio, que eu gosto de dizer que são os raios que devolvem o poder de Deus para a gente, o poder do eu sou, que a gente consegue fazer milagres com eles e mais tarde nos raios vibracionais, que já preparam o nosso corpo físico e os nossos demais corpos para a ascensão, né? São raios maravilhosos que eles trabalham como véus na gente e vão preparando o nosso DNA, vão retomando as fitas que nos foram tiradas, preparando o nosso corpo para essa quinta dimensão. Então, né, veja todo o amor e todo o cuidado desses seres conosco. Exato. Então se preparem, porque o conteúdo é delicioso, né? É muito gostoso de consumir, de ter para a vida mesmo, e de poder usar, inclusive. Então ele é muito prático. Então, assim, que nem a gente estava falando.
que a gente pensou aqui, né? Vamos fazer uma divisão ali de entregar pouco a pouco para dar tempo para vocês, né, receberem, digerirem, internalizarem, ressignificar o que tiver e aí trabalhar durante a semana. Então, toda quinta-feira pode contar que a gente vai estar aqui. A gente vai trazer esses conteúdos para vocês, vai subir no canal. Vocês podem ficar sempre ligadinhos, sempre vai ter vídeo novo aqui, uma vez por semana, pelo menos, né, Ed? Depois a Sim. gente tá negociando aqui, de repente, se eles pedirem para aumentar a velocidade, a gente aumenta. Mas uma vez por semana, contem com a gente vai estar aqui. Claro que toda boa história sempre tem um início, né, gente? E esse início é delicioso de ser entendido, compreendido. De repente você já até conhece um pouco, mas é legal ter uma outra visão, uma outra pessoa que também traz um pouco desse conhecimento, porque às vezes, né, tem uma ideia que encaixa com a tua ali. E o que que é importante também, gente? Nós estamos aqui dizendo que tudo que a gente vai falar é a verdade absoluta, mas fiquem à vontade de receber a informação que chega no teu coração, tá, gente? Isso é importante. Cada um tem uma verdade interna e tem um tempo de realização, de idealização, dessa própria ressignificação. Então, se aquilo ainda hoje, por algum motivo, não ressoa ali contigo, fica tranquilo. Pode ser que daqui 3 meses, 6 meses, volte a ressoar. Então, fiquem sempre muito à vontade de o que dentro desse vídeo ressoa com a tua verdade interior, no ponto que você está. Então, por isso que é um canal de contribuição. Cada um tem o seu momento, sua verdade. E até antes a gente começar, que a gente vai começar com a história gostosa, né? Como tudo não, tudo começa aí, de uma forma geral. Eu queria pra gente pedir pra gente fechar os olhos por alguns minutinhos, porque o que eu quero colocar muito para vocês aqui é o seguinte: de olhos fechados, respirando na cadência de vocês, de uma forma bem tranquila, que cada um de vocês possa estar aí acessando o seu eu interior, acessando o seu eu superior, que as suas egrégoras estejam com vocês, que as verdades apareçam, que aquilo que seja para você chegue no seu coração e que você saiba que você não está aqui por acaso. Todos são enviados, todos nos conectamos, porque nós temos uma pergunta interior. O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso contribuir? Como eu posso saber mais? E nessa tua pergunta, o teu direcionamento veio cair aqui, agora, dessa forma, nessa equipe, desse jeito. Que todas as suas egrégoras continuem trabalhando para te levar cada vez mais longe no seu servir, nesse lugar de cada vez mais se conhecer, se permitir, evoluir, seguir. Que cada um receba o essencial e somente o essencial. Que as verdades se revelem no ponto exato que você está pronto para recebê-las. Que você realmente abra, se expanda e aceite no seu coração os novos conhecimentos que aqui vão chegar para vocês. Pedindo então a permissão de toda a ancestralidade de vocês, das egrégoras de vocês, pessoais, para que os novos conhecimentos cheguem até vocês. Se abram para o novo. Se permitam. Digam a vocês mesmas: eu mereço conhecer mais, saber mais, me permitir mais, ir mais longe. Porque eles aqui estão para nos amparar. E eles fazem isso com muita amorosidade, muita cordialidade, mas respeitando os nossos tempos. Então, que cada um possa receber no seu coração aquilo que é ideal para ti nesse momento, com as permissões ancestrais, com as permissões das egrégoras, que vocês se abram realmente para o novo, para tudo que nós vamos poder compartilhar com vocês, com muito amor, que vocês recebam realmente a alegria que nós sentimos em estar aqui. De uma forma bem tranquila, reverencie suas egrégoras, os seus mentores, os seus guias, a vocês mesmos, o eu superior de vocês, aos mestres ascensionados.
e todos os mais que aqui estão, que a pouco vão se apresentando egrégora a egrégora. Respira fundo, solta o ar e bem tranquilamente vocês vão voltando por aqui agora, que aí eu vou passar a palavra para nossa querida Etienne para ela contribuir um pouquinho ali com a gente, né? Dessa primeira grande parte aqui do vídeo de hoje. Então, gente, nada mais bonito e mais justo de que começar toda essa história falando desses três seres maravilhosos que estão atrás de mim, né? Que a gente chama de triunvirato de Shambhala, que seria ao meio o Sr. Buda Gautama, aqui na minha direita a gente tem o Sr. Sanakakumara e à minha esquerda o Cristo Maitreya, né? Ou o Senhor Maitreya. Esses seres que vocês vão entender o quanto nos amam, né? E eu gosto de falar nas minhas turmas, normalmente essa é a primeira aula que eu dou, quando eu começo os cursos, é falando que nós temos mais três pais, né? No Dia dos Pais, nós temos mais três pais para reverenciar, que são esses seres maravilhosos que estão aqui atrás de mim. Então, eu vou falar brevemente do porquê que a gente tem que ter esse amor e esse respeito por esses seres, né? Há 18 milhões de anos atrás, na época da Atlântida ainda, nós estivemos muito perto de sermos explodidos. Então, o planeta Terra, né, que seria um lugar de experimentos, vamos dizer assim, estava falhando, né? Então, como é que eu posso dizer assim? A humanidade estava falhando. E numa reunião de anciãos dos dias, que são os seres mais antigos de todos os universos, né? Porque a gente sabe que é muito mais do que a gente pensa, é muito maior do que a gente imagina. Eles se reuniram e assim como aconteceu em Capela, quem já estudou um pouquinho ou leu o livro dos Exilados de Capela, vai entender que o que aconteceu lá poderia ter acontecido aqui. Então, Capela, os anciãos decidiram por explodir Capela e as pessoas que estavam ali encarnadas em Capela e que também estavam no seu processo encarnatório em Capela, eles precisaram continuar suas missões, mas em outros planetas de terceira dimensão, entre eles a Terra, tá? Então, muitos de nós viemos de Capela, somos exilados de Capela, né? Então, todas aquelas pessoas que começaram a encarnar aqui, né? Começaram a nossa humanidade da Terra, estavam falhando novamente, assim como fizeram em Capela, e essa reunião foi feita, e o único que foi contra dos anciãos foi o senhor Sanakumara, que diz que ele esteve próximo à Terra, e para que vocês entendam, o senhor Sanakumara, ele é o senhor do planeta Vênus, né? E é o planeta do amor. Então, ele diz que ele esteve próximo ao planeta Terra e ele viu três chamas trinas acesas, três corações acesos pedindo, né, socorro ao Criador, né? E aqui vocês vão entender um pouquinho aqui para frente que todos nós temos a presença de Deus em nós, né? Através do nosso coração crístico, da nossa chama trina, junto do nosso átomo permanente, a gente vai falar um pouquinho, talvez em outro dia. E então ele falou assim: é como se eu estivesse escutando o próprio pedido de socorro do Criador, e eu não posso virar as costas para isso. E todos acataram, né? E então o senhor Sanakumara fez um grande chamamento em todos os universos para que seres viessem nos auxiliar, para fazer com que a gente aumentasse a nossa vibração, né? Que o planeta Terra se elevasse vibracionalmente. E foi isso que aconteceu. Então veio ele com 144 mil Kumaras, que nós chamamos assim, para a Terra, fundaram no deserto de Gobi a cidade de Shambhala. Para vocês entenderem, o senhor Sanakumara, ele é o pai de Jesus, né? Quem já quem entende um pouquinho da Fraternidade Branca, sabe que Jesus, dentro da Fraternidade Branca, tem outro nome, que é Senhor Mestre Jesus Sanakumara, né? Daí o sobrenome do senhor vem, do senhor Sanakumara, né? Desculpe, Jesus Sananda Kumara,
né? O Jesus Sanakumara, Jesus Sananda Kumara, filho do Senhor Sanakumara, né? Então, e esses seres de luz continuaram conosco até 1956. Então, pensa, 18 milhões de anos, esse ser ficou longe do planeta dele. Lá em Vênus ficou a senhora Vênus, né, Lady Vênus, cuidando do planeta, mas sempre em contato com ele. E ele no planeta Terra, segurando, né, toda essa vibração muito alta para que nós não caíssemos. Então, pensa o amor, né? De tudo que ele se desprendeu para estar aqui conosco. E em 1956 acontece muita coisa dentro vamos dizer assim, da espiritualidade, né? Então, o Sr. Sanakumara volta para Vênus e ele deixa em seu lugar o Sr. Buda Gautama como o senhor do mundo, né? Então, o senhor Gautama, a gente diz que a gente tem a mente búdica, que é de Buda Gautama, porque Buda Gautama é o único ser que consegue ler todas as consciências encarnadas e desencarnadas ao mesmo tempo. Então, a parte búdica dele é muito desenvolvida, né? A parte mental dele muito desenvolvida. Então, nós temos a mente búdica de Buda Gautama. Maitreya ficou em nosso coração. Para quem não sabe, Senhor Maitreya, ele é o grande mentor de Jesus. Então, quando Jesus teve a missão de vir à Terra nos auxiliar, né, Senhor Sanakumara pediu que Maitreya fosse o mentor dele. Então, ele é o grande mentor de Jesus. E daí existem outras histórias ali que os últimos 3 anos de Jesus, antes da crucificação, quem estava junto dele, realmente quem estava encarnado, era Cristo Maitreya, né? E existem outras histórias que Jesus viveu até 86 anos, morreu na Índia, enfim, isso fica mais para frente, né? Mas ele é o grande mentor de Jesus. E se a gente tem um coração crístico, é essa parte de Maitreya que a gente leva no coração, né? Então ficou Senhor Sanakumara lá em Vênus, continua cuidando de nós. Capital de Vênus é Shambhala. Nós temos a Shambhala do deserto de Gobi, que é etérica, né? Agora é etérica, não é mais cidade. E também temos a Shambhala, que fica em cima do lago Titicaca, que é a sede da Grande Fraternidade Branca, né? Então, nós temos 3 Shambhalas e eles são um triunvirato, né? E a Fraternidade Branca, vamos dizer assim, é uma grande hierarquia da luz, com muitos seres de luz que vocês vão ver aqui dentro, divididos nos raios, né? E vários outros seres que eu digo assim, que eles vão de Exu a ET, todos dentro da Fraternidade Branca. Aqui que a gente divide eles em religiões e doutrinas, mas é essa hierarquia maravilhosa de luz que está à nossa disposição, só aguardando o nosso chamado para fazer parte da nossa vida. E eu gosto sempre de frisar que a vida fica muito mais fácil quando a gente sabe que tem esse apoio, que a gente pode contar com eles, né? Então, esse é o grande triunvirato de Shambhala. Senhor Buda Gautama, desde 56, o Senhor do mundo, o Senhor Cristo Maitreya, cuidando do nosso coração crístico, né? E Senhor Sanakumara nos enviando o amor de Vênus. Acredito que seja Super, isso. super bem amparadas, né, Etienne? Super Super bem bem amparados, amparadas. né? Eu penso assim, por 3 pessoas que tinham a chamatrina acesas no coração, toda a humanidade, né, não foi devastada ou explodida. Exatamente, É, cada um deles respondendo os seus chamados, né? Assim, realmente nessa intenção de o que posso fazer, né? O que nós sim. podemos fazer aqui para o benefício geral. Oete, e fala um pouquinho mais para a gente de Xambala mesmo, né? Da cidade que foi constituída aqui, como que é, onde ela está hoje, né? Então, como é que a gente pode procurar referências aí? Então, existe a Shambhala etérica ainda no deserto de Gobi, né, que fica, acho que próximo dos Himalaias, se não me engano. E nós temos Shambhala em cima do lago Titicaca, né, que fica ali entre o Peru e a Bolívia, né? Ali existem vários lugares de muito poder no nosso planeta. E o lago Titicaca é um deles, tá? Assim como as montanhas do Himalaia também, né? Mas ali
Além de tudo, nós temos um disco solar, que a gente vai falar mais para frente sobre o disco solar, que são instrumentos de poder que a Fraternidade Branca devolveu para o planeta Terra e para a nossa humanidade. Então, ali dentro do Lago Titicaca, nós temos um disco solar, que é o disco solar de Mayon, que a gente acredita ser o mais importante dos discos solares. E nós temos acima ali a cidade de Xambala, que é a sede da Grande Fraternidade Branca. Ali também nós temos o Templo Etérico de Mestre Lamorai, que a gente vai ver que participa do raio magenta, do nono raio magenta. Também fica o Templo de Lamorai ali e muito próximo também o Templo de Mestra Kuan-Yin. Né? Então, 1956, que eu estava falando que muitas mudanças aconteceram, né? É, Mestra Kuan-Yin sai lá da China, de Pequim, onde é o templo etérico dela, e vem até o Lago Titicaca, né? E dizem que essa mudança lá do Ocidente, do Oriente para o Ocidente é justamente para preparar, né? Porque a gente sabe que tudo que vai acontecer, que aqui é para ser o berço, né, de toda a espiritualidade na Terra, né? Então, por isso, aqui vocês vão ver a questão dos discos solares, quantos discos solares nós temos aqui na toda a América do Sul, desde lá da Antártida até a Califórnia, até o Monte Shasta, né? Então, até o Templo de Mestra Kuan-Yin passa lá de Pequim do Oriente para o Ocidente, para ela já preparar, né, todo esse caminho, né, auxiliando a grande fraternidade para todas essas mudanças que virão. Então, é um lugar de muito poder, né? E Xambala é a sede da grande fraternidade branca. Incrível. E se você está achando tudo isso, muitos nomes, muitas coisas, calma, fique tranquilo. Aqui é uma explicação inicial mesmo, de introdução, né? Porque a gente acaba falando tudo isso para vocês entenderem, né? E aí, claro, a cada quinta-feira a gente vai trazendo um pouco mais isso tudo, assim, digamos, mastigadinho, para vocês ficarem compreendendo. Quem já é avançado já vai entender tudo e vai estar acompanhando a gente aqui, né, na performance do que a gente traz de adicional. E quem ainda está começando também vai conseguir entender 100%, porque realmente senta que lá vem a história, né? Então a gente começa assim e vai fazendo. E Eti, além de tudo isso, vamos contar para eles mais ou menos qual que foi a ideia da fraternidade branca? É só uma pincelada, tá, gente? Porque a gente vai aprofundar em tudo isso. Fiquem tranquilos. Tá. Então, a grande fraternidade branca é essa grande hierarquia da luz que vem aqui em nosso auxílio, justamente para nos auxiliar nas nossas questões pessoais, né, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso despertar, e vem auxiliar nos trazendo qualidades divinas e virtudes, né? A gente tem dentro de cada raio da fraternidade a linhagem dévica, que são Elohims e Elohás. A gente tem a linhagem arcangélica, que são os arcanjos e arqueias. E a gente também tem a linhagem humana, que são os mestres ascensionados, que são, na maioria deles, são mestres que tiveram várias vidas terrenas aqui conosco, são atingiram esse grau de luz e todos eles foram seres muito sábios, né? Somente nas suas últimas vindas, né? Nas suas últimas vidas. E eles vêm em nosso auxílio nos auxiliar para que a gente faça o nosso caminhar e também vá de encontro à luz, né? Então, eles vêm trazendo qualidades divinas e virtudes para serem trabalhadas em nós. Eles vêm, vocês vão entender em cada um dos raios quantas virtudes são trabalhadas em cada um deles, para justamente para que a gente consiga sair, né? Soltar as nossas amarras, soltar todas as correntes, tudo que nos prende, as cordas, enfim, como você quiser chamar, que nos prendem nesta roda de encarnações, nessa roda de samsara, que muitas vezes a gente só está vindo, 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 vindo e patinando e voltando para o mesmo lugar e caindo nas mesmas armadilhas, nas mesmas coisas, e não é isso que eles querem para a gente. Então, a partir de hoje, vocês vão ver que existe um exército imenso de luz para que a gente saia, né? Saia dessa roda, saia desse domínio. É. E isso já tem também a ver com o momento da Terra, né? Então, tudo está literalmente convergindo para esse momento, para essas ações, e eles estão mais próximos. Então, assim, eles sempre estiveram, sim.
né? Só que agora os canais estão mais abertos. Vocês aí, vocês sabem que há muitos anos atrás, assim, muitos anos atrás, poucas pessoas canalizavam. Das poucas que canalizavam, poucas informações eram disponibilizadas. Das poucas informações disponibilizadas, poucas eram creditadas. Então, assim, existia muito demérito, né? Não era muito fácil chegar nessa informação. E também quem tinha esses poderes internos de receber as informações já, né, já tinha esse canal mais aberto, também tinha um pouco de dificuldade no se expressar, no se posicionar, no estar, de repente, até na frente de uma câmera, alguma coisa nesse sentido, pelas questões tecnológicas, claro, mas também socioeconômicas, né, da época. Então, muitas das nossas, aí entra até essa parte que a gente pode olhar para as nossas ancestrais, né, gente? Muitas das nossas ancestrais tinham canais abertos, tinham o poder das ervas nas mãos, tinham o poder da cura, tinham o poder da intenção, as rezadeiras, as benzedeiras, as parteiras. Quantas e quantas e quantas tiveram que ser caladas ao longo das gerações aí? Justamente por quê? Porque isso tudo ia em encontro a coisas que nós vamos falar aqui também nas quintas-feiras, né? Mas era todo um sistema contra aquilo que elas tinham de verdadeiro, de original, de DNA original, de poder de cura através das mãos, daquilo que já estava disponível na natureza. A natureza cura, as suas mãos curam, a sua intenção cura, a tua vibração cura, a tua voz cura. Teu olhar cura. Então, assim, tudo isso vocês vão entendendo que sempre esteve disponível para nós, mas por questões aí, né, que nós vamos compreender, foram sendo realmente apagadas, silenciadas, caladas, e tudo isso às vezes está guardado dentro da gente de uma forma tão profunda que muitas de nós não temos nem a coragem de ir lá visitar esse lugar. Então, junto com o conhecimento que a gente vai poder trazer para cada uma de vocês, nós também vamos trazer essa questão de quanto você pode se autorresgatar dessas dores, dessa dificuldade que você tem de acessar a informação. Porque eles estão conosco, eles vão te responder, eles vão trazer as informações necessárias para vocês. Mas às vezes a gente tem tanto medo, como as nossas ancestrais tinham, como os nossos, até outras vidas a gente tinha, de receio, de medo de avançar, de tocar nesses assuntos, que às vezes a gente se trava. Então a gente vai trabalhar nesses dois grandes eixos de trazer informação e também o destrave. Porque é isso que a gente comentou lá no comecinho do vídeo, que a gente passou por esses destraves também para reacoplar em nós essa permissão de ser quem eu sou, de chegar nesse lugar de eu sou tudo isso, eu sou o que eu sou, para você poder no final de cada um dos vídeos falar assim, eu sou o que eu sou. Eu também sou um mestre ascensionado, eu também sou uma mestra de cura, eu também tenho isso dentro de mim. E é para poder resgatar isso em vocês. Então, o conhecimento traz consciência. Na consciência eu consigo fazer diferente. É isso, tá? Então, quanto mais eu acesso, quanto mais eu me permito, mais eu consigo realmente fazer diferente. Então, além de conhecer, eu vou me desbloquear. Porque eu tenho certeza, gente, talvez aqui nesse primeiro vídeo, que ele é um pouco mais introdutório, um pouco mais cheio de informação, você fica mais atenta. Mas quantas e quantas aulas, né, Etienne, você dá, o pessoal faz, a gente faz sei lá, algum processo, a gente vê que as pessoas às vezes silenciam, vão para outro lugar, né? Não estão ali no presente, se afastam, fecham informação, não querem receber, justamente porque tem bloqueio, não consegue. Se você dorme no meio de uma palestra muito interessante, pode ter certeza que tem alguma coisa ali que não está pronta ainda para você, daí eles dão uma apagadinha e você recebe o que consegue, né? Então, assim, recebam as informações, internalizem elas, deixa digerir aquilo que você falou. Opa, peraí, deixa eu voltar, assiste de novo. Porque vai ser entre receber informação e desbloquear, receber informação e desbloquear, receber informação e desbloquear. Então, toda vez que avança um pouco no conteúdo, você vai falar: Meu Deus, será que isso é para mim? Sim, é para você. Fique tranquilo. No final da jornada, você vai entender, sempre foi para você. Se alguma coisa te desvia desses caminhos, presta atenção. Às vezes é algo que você mesmo se autoimpôs para começar a não evoluir como você poderia evoluir. E muitas de nós, como a gente estava falando, a gente tem essas dores da nossa própria ancestralidade. Às vezes a nossa mãe fechou os canais, nossa avó, tão pertinho de nós, fechou os canais, justamente por causa das condições que elas viviam, no sentido de era perigoso exercer o conhecimento, era perigoso saber e poder fazer algo por alguém.
Então, muitas delas foram caladas e silenciadas ao longo de muitas e muitas, muitas gerações, e talvez seja o teu caso hoje. Você talvez não consiga se expor, por mais conhecimento que você tenha, porque travou em algum desses lugares aí, essas lealdades que tem, né? Esse medo aí de inconsciente que já vem de outras gerações. Então, acho que vamos casar muito bem, né? O despertar com tomar a consciência de fato, reorganizar, essa reestruturar e aí sim reassumir o teu DNA divino. O que que você acha disso, Eti? Uma boa proposta? Maravilhosa. Porque é sobre isso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E isso faz muito sentido, né? Eu vejo a ancestralidade tanto paterna quanto materna minha, né? A parte do meu pai já fugiu totalmente da Umbanda, mas meus avós eram umbandistas, né? Meu pai, quando nasceu, foi prometido para Exu Veludo. Meu Deus, falasse de Exu Veludo, falasse de Exu perto do meu pai, meu Deus, ele se arrepiava inteiro, saía de perto, né? Da parte da minha mãe, que já pega mais a parte indígena, xamânica, né? Toda a família dela de origem bugre, né? Como eles dizem. Minha mãe também foi uma grande médium de incorporação, mas tinha, porque na cabecinha dela ela achava que ela só podia trabalhar dentro de religiões e doutrinas, né? Já que era uma médium e sem entender que ela poderia trabalhar sozinha, né? Não precisa obrigatoriamente ir para uma religião, né? Porque todos somos médiums, né? E a gente pode trabalhar de formas diferentes, não dentro de uma religião ou de uma doutrina, né? Ex- Então eu vejo ali as dificuldades realmente que a nossa ancestralidade passou e estamos tentando fazer diferente, né, Gisela? Estamos no processo, porque sempre estaremos, tá, gente? Isso não é, Uhum. tal pessoa fez o processo. Não, vai sempre estar fazendo um algo mais. Sempre tem mais um algo para ser liberado. E isso que você falou, ele vem muito até de encontro com, né, nosso querido mestre Sananda, porque assim, quando na época que Jesus estava na Terra, ele diz a Pedro em algum determinado momento: edificai a sua igreja eterna, né? Então, assim, Própria igreja. Uhum. exatamente, é você, nunca foi sobre o externo. Jesus veio para a Terra exatamente para quebrar o dogma daquilo que estava sendo cultuado, porque ele vem dizer, você é livre, faz de ti a tua igreja, faz de Faz ti do o teu teu coração a policial. tua igreja. Exato, Uhum. faz de ti a força. É em Isso. você que tá. Nossa, e isso assim encerra muito bem, né, esse conteúdo que a gente trouxe hoje de é com você. Você é a edificação. Você é a edificação. Olha que bonito isso. E você constrói agora em cima dessas teus pilares, as tuas bases, de tudo que você recebe, o tamanho da edificação que você quiser, conforme a tua solidez. O teu pilar, você é o pilar de tudo isso para construir para você mesmo. E todo recurso interno já está aí, porque interno é teu, já está aí. Só tem que agora, de repente, opa, tem mais isso, e vamos acessando esses recursos internos para daí você edificar realmente aquilo que tem que ser. E aí sim a gente vai estar muito alinhado com a proposta, porque Jesus vem justamente para fazer assim, ó, para aqui, isso aqui já não é mais assim, daqui para frente. E a gente passou 2000 anos até aqui para Para entender o recado. para entender finalmente que sempre foi sobre isso. E olha a Para entender a paciência que eles têm, né? mensagem. Olha a paciência, gente. É isso mesmo. E esse era o recado. É, Na era de peixes, ele veio para, né, colocar essa coisa da fraternidade, das liberações, e agora na era de aquário a gente vai fazer o quê? Comunicar tudo isso, de transbordar, e a gente vai aproveitar exatamente o momento que a gente está vivendo aqui por isso mesmo. Então, assim, ó, já pegando lá o gancho de Jesus até aqui, não é sobre dogmas ou religiões ou coisas assim, né? Mas é sobre o que tem dentro de ti. Por isso a gente falou no começo do vídeo. Assiste na tua verdade interna. Aquilo que foi pra ti reverberou. Aquilo que não foi pra ti tá tranquilo. Pode ser que depois venha a ser, pode ser que você já tenha uma outra opinião e assim a gente vai construindo um novo lugar. Todo mundo tem lugar aqui. Esse que é o bonito. Todo mundo tem voz. Ao contrário do que aconteceu nas nossas ancestrais, que elas foram talvez silenciadas e caladas, não. Aqui todos temos voz. E a gente pode sim falar para que seja um crescimento para todos, né? Para que a gente leve isso sim, para mais longe. maravilhoso. Eu acredito que no próximo vídeo a gente já vai entrar nos raios, né?
A Gisela já vai entrar na força, no poder e na proteção do primeiro raio azul, tá? E agora, para encerrar, né, vou pedir novamente para vocês fecharem os olhos, porque a gente vai se conectar com essa presença divina de Deus que habita em cada um de nós, né? Então, nesse momento, eu peço que todos fechem os olhos, né, que silenciem seus corações e todos os pensamentos, né, que estão aí ao redor, e com profundo amor e respeito, elevando os pensamentos à fonte criadora de tudo que é e de tudo que existe lá no alto do cosmos, lá no centro do universo, permitindo que o amor incondicional do Criador desça em nossa direção, junto das bênçãos divinas, junto do mel e do óleo solar, junto de águas sagradas e cósmicas, junto do pó das estrelas, do leite da Via Láctea. Todas essas forças, essas energias amorosas e divinas que desçam na direção de cada um de nós neste momento. Que junto da nossa presença divina eu sou, desde a nossa parte mônada, da onde saímos mais próximos da fonte criadora e do Criador, junto do eu superior, junto de nosso eu médio e de nosso eu básico, a gente receba essas bênçãos. Que essas bênçãos adentre todos os nossos corpos, a partir do corpo físico, adentre cada pequenino átomo de nossas células, as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas, sangue, ossos, músculos, a pele. Tudo seja inundado de bênçãos de amor e da perfeição divina. Que o nosso corpo físico transborde para os demais corpos, para o corpo espiritual, transborde essas bênçãos para o corpo mental, para o corpo emocional, até chegar no corpo causal. E é lá no corpo causal que os nossos méritos de todas as nossas vidas estão guardados, todas as honrarias, todas as coisas lindas, boas que fizemos. É a nossa poupança divina. Poucos de nós temos acesso a essa poupança. E a gente faz que esse corpo transborde também todo o amor e todas as bênçãos divinas. Que a partir desse vídeo e de todos os outros vídeos que virão, a gente consiga um livre acesso a toda a sabedoria, a todo o conhecimento, a todas essas honrarias que a gente guarda de nossas vidas anteriores, seja nessa terra, ou seja antes ou outro lugar. Eu peço que nesse momento, onde o corpo causal transborda esse amor, a gente compartilhe com o planeta, como se raízes grossas e profundas saíssem da sola de nossos pés. E todo esse amor e essas bênçãos que vêm da fonte criadora, que vem do Criador, de tudo que é e de tudo que existe, chegue até o centro do planeta. Chegue até o espírito de Gaia, que é o espírito do planeta, que reverbere por todos os reinos, que todas as formas de vida deste planeta recebam esse amor que desce. A partir de cada presença divina, eu sou de cada um de vocês que está assistindo. Que reverbere pelas águas, mares, oceanos, pelos rios, que reverbere pelo ar, que reverbere pela rede cristalina do planeta, acendendo assim todos os discos solares terrenos. Reverbere pela malha cristalina que reveste o planeta. E a partir deste momento, o planeta pulsa amor, pulsa bênçãos divinas, pulsa luz, ficando visível por todo o universo.
Neste momento, nosso planeta vibra em amor. Estamos visíveis aos nossos irmãos cósmicos, os benevolentes, as nossas famílias estelares, que torcem por nossas missões, que torcem por nossos propósitos. E eles também mandam amor, essas energias amorosas para cada um de nós. Sírios, Pleiades, Alfa Centauri, Arcturus e tantas outras. Nesse momento, eles enviam as energias amorosas para cada um de nós. Agradecemos a todos os seres de luz que aqui estiveram. Agradeço ao Senhor Sanakumara, agradeço ao Senhor Buda Gautama e Senhor Cristo Maitreya. Agradeço a toda a grande fraternidade branca, agradeço aos meus mentores e os meus guias, agradeço aos mentores e aos guias da Gisela, mas também agradeço aos seus mentores e aos seus guias pessoais, às suas presenças divinas, aos seus anjos de guarda, que permitiram que vocês chegassem até esse vídeo. Agradeço pela atenção de cada um de vocês. Que Deus Pai e Mãe abençoe cada um de vocês e o seu caminhar e as suas missões. Gratidão. Está feito, selado, decretado, auto-mantido, auto-sustentado, imediatamente concretizado e manifestado, porque falamos aqui no nome mais poderoso de Deus e Deusa. Eu sou o eu sou, eu sou o eu sou, eu sou o eu sou, e nenhum outro poder poderá aqui atuar. Gratidão. Maravilha. E aproveitando essa energia bem gostosa, sigam a gente. O arroba nós vamos deixar sempre embaixo dos vídeos aqui, né? Tem no Instagram, tem no próprio YouTube. E todas as quintas-feiras a gente vai se reunir aqui de uma forma mais contínua, que nem eu falei, se eles pedirem mais frequência, a gente aumenta. Mas nas quintas-feiras, conte conosco. Cada pouco que a gente trouxer aqui, eu tenho certeza que é um muito aí que vai fazer muita diferença na tua vida, tá? Eti, muito obrigada, querida. Foi Eu que agradeço. incrível. Foi Amei o muito, convite. muito Sempre é bom. bom falar dos mestres. Então, e não é? E que eu concordo. Então, gente, aproveitem, né? Curtam muito, deixem os seus likes aqui e a gente se vê já na próxima quinta-feira. Um beijo, beijos, até a próxima. Tchau, tchau.